Nós estamos então numa série que vocês já conhecem, Encontros Ordinários, Momentos Extraordinários. E como já foi falado certa vez pelo pastor Paulo aqui, todas as vezes que Deus está no negócio, passa a ser extraordinário. Porque Deus é o Deus dos extraordinários, amém? Tudo que Deus faz é extraordinário. Vai além daquilo que nós pensamos, vai além daquilo que nós podemos imaginar. Porque Ele é o Deus dos impossíveis, Ele é o Deus, aquilo que nós consideramos impossível, para Deus é perfeitamente possível. Então eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo 28. Segundo Crônicas 28. E nós vamos ler então todo este capítulo, e eu creio que pelo poder da palavra, porque a palavra é uma palavra viva e eficaz, enquanto nós estivermos lendo, Deus já poderá e deverá ministrar nos nossos corações apenas pela leitura da palavra. Amém? Pela vivacidade da palavra, pelo poder dela. Segundo Crônicas, capítulo 26. Nós vamos falar então sobre o rei Uzias e a temática do orgulho, a disciplina e como a vida deste homem do passado pode nos ensinar muitas coisas nos dias de hoje. Segundo Crônicas 26, versículo 1, diz assim a palavra do nosso Deus: Então todo o povo de Judá proclamou Uzias rei aos 16 anos de idade no lugar de Amazias, o seu pai. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com os seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, tal como Amazias, o seu pai, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximo a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores nos campos e nas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Outra tradução diz, era amigo da agricultura. Versículo 11, Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maacéias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de família no comando dos homens de combate era de 2.600. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que se apoiava ao rei contra os seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedras para todo o exército. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Com uma ajuda extraordinária, a fama de Uzias se espalhou, chegando a muitos lugares distantes, tornando-o muito poderoso. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: Não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias, que tinha um incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes.
na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu lepra na sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia da sua morte. Durante todo esse tempo, morou em uma casa separada, com a sua doença e excluído do templo do Senhor. Jotão, o seu filho, tomava conta do palácio e governava o povo da terra. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto deles em um cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia, ele tinha lepra. Jotão, o seu filho, sucedeu-o como rei. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós agradecemos a Ti, ó Deus, porque de maneira extraordinária o Senhor tem abençoado as nossas vidas. E neste momento nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai, porque quando Tu falas, Deus, ninguém pode mover-se. Portanto, nós queremos ouvir a Tua voz e da mesma forma que o Senhor já falou comigo, fale com os meus irmãos juntamente comigo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto nos ensina, entre outras coisas, sobre o perigo de afastarmos os nossos corações de Deus. Cada um de nós, cada crente, cada filho de Deus, precisa cuidar para que o seu coração não seja afastado de Deus. Está aqui um homem, Uzias, um homem que claramente dividiu a sua vida em um período de grandes bênçãos, de crescimento, de fortalecimento, de prosperidade. Mas outro período de orgulho, e por causa do seu orgulho, consequentemente de queda, doença e a sua morte. Nós sabemos que o livro de Crônicas, ele é um livro que ocorre pós-exílio do povo de Deus da Babilônia, então é um livro pós-exílico, e ele faz uma espécie de releitura dos períodos dos reis de Israel, tanto dos reinos do norte, quanto o reino do sul. Algumas porções aqui nós encontramos também no livro dos reis, que fala sobre a mesma história. Já o livro de Crônicas, ele se propõe a falar mais a respeito do reino do sul, reino de Judá. Este rei, ele foi o 10º rei do reino do sul. Então, depois que houve a divisão dos reinos, ele foi, então, na sucessão, o 10º rei. Ele teve um período muito longo de reinado. O texto vai dizer, nós vimos que ele começou a reinar aos 16 anos e reinou por aproximadamente 52 anos. Então, foi um período longo. E nós podemos dizer, olhando para o livro de Crônicas e para a história dos reis de Israel, que ele pode ser colocado aí como um dos 5 principais reis de Judá. Então, nós tivemos Davi, Salomão, Ezequias, Josias e Uzias. Está aí entre os 5 famosos, vamos dizer. E isso, na verdade, por causa dos profetas que foram contemporâneos de Uzias. E pelos profetas nós ouvimos muito falar a respeito deste rei. Então, nós vemos que ele foi contemporâneo de Amós, de Jonas e de Oséias, nos reinos do norte, e também de Isaías no reino do sul. E começar com 16 anos, você pode imaginar um jovem de 16 anos sendo responsável por reinar sobre uma grande nação. E, normalmente, quando começava tão jovem, aos 8 anos de idade, ele recebia uma orientação dos anciãos de Israel. No livro dos reis, ele também é chamado de Azarias, que significa Deus o ajudou, fortaleza de Deus, força de Deus. Mas se refere à mesma pessoa. Se você olhar as referências paralelas, em 2 Reis, capítulos 14 e 15, você vai o encontrar como Azarias. Então, caso você queira ler depois e ver lá Azarias, não se assuste. Mas a história é parecida com a história de Uzias. Não, se refere ao mesmo homem. Era muito comum naquela época terem nomes diferentes. Isso, por exemplo, aconteceu com o próprio Salomão. Nós conhecemos bem Salomão, por causa, significa pacificador, né? Shalom, que significa paz, mas ele também é conhecido como Gedidias. O próprio sogro de Moisés, que nós conhecemos como Jetro, também é conhecido como Reuel, né? Jetro significa superioridade, excelência, mas
Provavelmente isso era muito comum. Um nome era o nome de batismo e o outro era o nome, era o título pelo qual se dava a essas pessoas. Mas nós vamos olhar para esse relato, especialmente no que se refere ao coração. Porque a grande mudança da vida de Uzias, queridos, ela se deu justamente no coração. O texto vai dizer, mas havendo-se fortificado, o que aconteceu com seu coração, queridos? Exaltou-se o seu coração. Então nós vamos ver as 4 fases da trajetória de Uzias, em que o seu coração esteve perto de Deus, no primeiro momento, como nós acabamos de ler, mas posteriormente se afastou de Deus. E as consequências de cada um destes momentos. Então nós vamos olhar para a vida de Uzias em 4 fases. Primeiramente, quando ele tinha um coração disposto para Deus. Por causa de um coração disposto para Deus, a consequência natural é que ele tornou, por causa da fidelidade ao Senhor, ele teve um coração fortalecido por Deus. Tudo ia muito bem. Mas, num dado momento da sua trajetória, a partir do versículo 16 que nós acabamos de ler, ele passou a ter um coração exaltado contra Deus e, consequentemente, em último lugar, um coração disciplinado por Deus. 4 momentos da vida de Uzias em que o seu coração refletia algumas realidades para a sua vida. Em primeiro lugar, nós vamos ver, então, um coração disposto para Deus. Um coração disposto para Deus, queridos, precisa ser entregar totalmente ao Senhor. Versículo 5 diz, propôs-se buscar a Deus. A tradução que nós lemos diz, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias. A tradução na Almeida Corrigida vai além, ela dá uma ideia de Deus-se a buscar a Deus. Por quê? Porque tudo começa no coração. Tudo começa no coração. Aqui nós vamos ver que essa disposição de Uzias em relação ao coração, a expressão original ela é muito forte, muito intensa. Nessa altura da vida de Uzias, ele estava realmente, totalmente envolvido nessa busca da presença de Deus. E tudo começou nas disposições do seu coração. Queridos, nós somos assim. Quando nós vamos abraçar algum projeto, quando nós temos alguma meta, algo que nós queremos muito fazer, normalmente nós conseguiremos êxito quando nós colocamos o coração naquilo. Quando nós temos um projeto de vida e nós não colocamos o coração, fatalmente a possibilidade é de não acontecer. Eu tenho vontade de morar no exterior. Se eu não colocar o meu coração neste negócio, dificilmente eu vou morar no exterior. Eu tenho vontade de me casar. Se eu não colocar o meu coração neste projeto, dificilmente você vai se casar. Eu quero ter filho. Se você não colocar o seu coração... Então veja, tudo que nós vamos fazer, nós precisamos colocar o quê? O nosso coração. Nós precisamos dispor o nosso coração, estarmos com os nossos corações dispostos. E nós vamos ver que durante todo o livro de Crônicas, esta questão da disposição do coração, quando o Senhor se refere ao seu povo, aos profetas, isso está muito claro. Em Esdras, capítulo 7, versículo 10, diz, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Antes de tudo, ele dispôs primeiramente o seu coração. Quando o povo de Israel estava entregando as ofertas e consagrando o reino a Deus, o rei Davi, ele orou e ele disse, Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, nossos pais, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração do teu povo, veja, e encaminha o seu coração para ti. E ele ora por Salomão, seu filho, dizendo, e a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, e para fazer tudo, e para edificar este palácio que tenho preparado. Veja, observe então que há uma ênfase clara do Senhor no livro de Crônicas e nos livros que nós lemos aqui, é de que devemos ter um coração disposto para buscar a presença de Deus, em primeiro lugar, e não se exaltar quando tudo correr bem. Porque este é o grande problema que o ser humano tem. Quando as coisas estão indo bem, há uma tendência natural de se esquecer de Deus, de exaltar o seu coração. E foi exatamente o que aconteceu com o rei Uzias. Ainda em Crônicas, nós vamos ler no segundo livro, capítulo 12, versículo 13.
Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém, e reinou, porque Roboão era da idade de 41 anos, quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, e fez o que era mal, porquanto não preparou o seu para buscar ao Senhor. Queridos, se Deus está falando tanto sobre o coração, é porque Ele está querendo dizer alguma coisa para nós, amém ou não? Ele quer que nós olhemos para isso com muito cuidado. E nós vamos observar que qualquer projeto, como eu disse, intenção, propósito, só serão abençoados, frutíferos e fortalecidos se o nosso coração permanecer na presença de Deus. Claramente, esta ênfase, os textos que nós acabamos de ler, em relação ao coração de Deus, um coração que busca a Deus, um coração que, depois de ter o reino fortalecido e expandido, ainda permanece humilde. E a pergunta que nós devemos fazer nesta noite é: como está o nosso coração diante de Deus? Como está o nosso coração diante de Deus? Como está o seu coração, o meu coração? A palavra vai nos dizer sobre o pai de Uzias, chamado Amazias. Vai dizer, num dado momento, um alerta interessante. Em 2 Crônicas 25:2, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, se referindo a Amazias, pai de Uzias, porém não com inteireza de coração. Então veja, mesmo a palavra está dizendo que mesmo este homem fazendo o que era reto aos olhos do Senhor, faltou o principal. Ele fazia aquilo, mas ele não fazia com o propósito correto, com a intenção correta. Por quê? Porque lhe faltou a inteireza de coração. Irmãos, faltou o principal. Faltou o principal a este homem. O coração é o motor da existência humana, o eixo das nossas vidas. Provérbios 4:23 vai nos dizer sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, ou seja, as saídas da vida. Então nós podemos concluir que o homem é o que o seu coração é. Quando Deus olha para mim e para a sua vida, Deus não vê o meu título, Ele não vê a minha formação acadêmica, Ele não vê a minha posição social, Ele não vê a cor da minha pele ou a forma como eu me visto. Deus não vê a minha condição física, atlética. Não, nada disso é importante para Deus. Deus olha e Ele quer saber do nosso coração. Lembre-se quando Jessé foi escolher o futuro rei de Israel, o pai de Jessé, na verdade, Samuel foi escolher e Jessé colocou diante de Samuel muitos filhos. E a Bíblia diz que todos com boa aparência, que é o que o homem pode ver. Mas, em determinado momento, Samuel disse assim, mas não tem nenhum. Nenhum estava de acordo com aquilo que Samuel estava esperando, de acordo com aquilo que Deus estava esperando. Ele disse assim, não, tem um ainda. Tem um chamado Davi. E aí, quando Davi se colocou diante do profeta, eis o homem. E o texto conclui de uma maneira maravilhosa, dizendo, Deus não vê como vê o homem, porque o homem vê a parte exterior, mas Deus vê o... Irmãos, isso é muito profundo. Então, além de um coração que precisa se entregar totalmente a Ele, em segundo lugar, um coração disposto para Deus precisa ouvir os conselhos dos verdadeiros homens de Deus. Ouvir os conselhos dos verdadeiros homens de Deus. Nós observamos no texto lido que enquanto Uzias estava próximo de Zacarias, buscando os conselhos de Zacarias, o texto está dizendo lá, versículo 5, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez o quê? Prosperar. Enquanto ele estava próximo, enquanto ele ouvia os conselhos do profeta, do homem de Deus, Deus o fez prosperar. Este Zacarias, é importante nós notarmos aqui, que não é o mesmo Zacarias do livro de Zacarias, o profeta. Embora a Bíblia diz que era um homem instruído nas visões de Deus, provavelmente um profeta também, um homem usado, um instrumento de Deus para instruir Uzias, mas não é o Zacarias canônico. Mas o que chama a atenção é que enquanto ele ouviu o homem de Deus, Deus o fez prosperar. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós ouvimos Deus e quando nós damos ouvido à palavra de Deus, o nosso coração está protegido. E sabe do que o nosso coração está protegido? De nós mesmos. Nós mesmos somos o problema, muitas vezes.
Enquanto estivermos ouvindo a voz de Deus, os nossos corações estarão protegidos de nós mesmos. O texto de Jeremias 17:9, ele é precioso. Todos nós conhecemos, né? Que fala sobre o coração. O que diz Jeremias 17:9? Enganoso é o coração de quem? Do homem. E não somente enganoso, como perverso. Então veja, quando nós nos afastamos de Deus, os nossos corações estão desprotegidos. A grande evidência de humildade, queridos, é saber ouvir. A grande evidência de que eu sou humilde, de que nós somos humildes, que nós de fato estamos buscando essa humildade, é quando nós ouvimos a voz de Deus. Nós temos uma visão errada de humildade. Nós confundimos a humildade com alguém que é simples, não é? Alguém que é muito simples, é humilde. Humildade não é ser simples, não é ser desarrumado, vulnerável, omisso, pobre, nada disso, ou feio. Porque a nossa sociedade impõe que nós temos que ser bonitos. Então, aqueles que são feios, ele é feio porque ele é humilde. Não! Humildade é, sobretudo, saber ouvir, amém? Até porque nós conhecemos muitas pessoas simples, mas que não ouvem ninguém. Não é verdade? Nós conhecemos pessoas pobres, mas quando você vai dar um conselho, ela endurece o coração. Quantos de nós conhecemos pessoas assim? Então veja que simplicidade, pobreza não está relacionada à humildade. Humildade é, sobretudo, saber ouvir. Humilde é aquele que ouve. E se nós observarmos a palavra de Deus, quantas e quantas vezes há esse alerta? Ouve, Israel! Somente o Senhor é Deus. Ouve. E não é ouvir apenas de forma mecânica, né? Ouvir de maneira física, porque nós não temos nenhum problema de audição, mas é submeter-se àquilo que Deus está dizendo. Ouve, ó Israel, ouve, Ricardo, ouve, Rafael, ouve, Mário. Nós devemos ouvir, e isso é ser humilde. Neste momento de sua trajetória, Uzias estava com o seu coração disposto a Deus. E como consequência natural, queridos, ele obteve então, em segundo lugar, um coração o quê? Fortalecido por Deus, amém? Um coração fortalecido, claro, é a consequência natural, porque um coração fortalecido alcança vitórias, e não somente vitórias como honra. Queridos, neste momento, nesta fase da vida de Uzias, onde ele estava caminhando próximo do Senhor, onde ele estava se submetendo de fato à voz do Senhor, com o coração disposto para Deus, grandes coisas o reinado conquistou, porque Deus estava com aquele homem. E era justamente um momento em que o povo de Jerusalém estava retornando da Babilônia e estava reedificando Jerusalém. E a mensagem e o recado que Deus estava dizendo, olha para o povo, olha o clima, olha como as coisas estão indo bem. Então, povo meu, vocês querem prosperar novamente? Vocês querem a bênção de Deus novamente? Busquem e confiem e obedeçam ao Senhor como Uzias está fazendo. Então veja, neste momento da sua vida, Uzias se tornou uma referência de espiritualidade para aquele povo. Uma referência de perseverança. Um homem que buscava a Deus. Um rei tremendamente maravilhoso. O coração do povo está sendo ministrado por Deus através do reinado de Uzias, após o período do exílio. Queridos, olha que grande privilégio. E do versículo 6 até o versículo 14, evidentemente nós não vamos ler todo este versículo, porque nós já fizemos a leitura aqui, começa a falar de coisas tremendas, que durante o reinado de Uzias passaram a acontecer. Por quê? Porque Deus estava com ele. A Bíblia diz que esse homem tinha 2.600 chefes valentes, 307.500 soldados. Queridos, só para ter uma ideia, um referencial de comparação, o Brasil hoje, ele tem na faixa de 360 mil soldados ativos. O exército brasileiro possui 360 mil soldados ativos. Isso coloca o Brasil no ranking mundial entre os principais exércitos do mundo na 12ª posição. Você pode dizer, nossa, estamos na zona de rebaixamento. Mas veja, com a quantidade de países que nós temos, a 12ª posição é uma posição honrosa, não é verdade? Com 360 mil soldados ativos. Em primeiro lugar está os Estados Unidos, novidade, né? Alguém aqui acha uma novidade isso? Em segundo lugar está a Rússia, em terceiro lugar a China, e aí vem Índia, Coreia, Reino Unido, Japão.
Aí tem França, Itália e o Brasil está lá, 12º. O que determina este poderio não é somente a quantidade de soldados ativos, também tem uma questão de quantidade de carros blindados, o investimento financeiro que se faz. Então, este combo é o que determina este ranking. Mas só para nós termos uma ideia, Uzias, durante o seu reinado, possuía 307.500 soldados ativos. Era muita gente, eram muitos soldados. E aí, a Bíblia vai dizer, do 6 ao 14, que no versículo 2 diz que ele edificou a cidade de Eliate, ou Elate, algumas traduções vão dizer. Essa cidade, eu estava pesquisando, hoje é uma cidade turística, que fica na fronteira de Israel com o Egito, e é uma cidade muito visitada por os principais mergulhadores do mundo. Tamanha a pureza da sua água, do mar. Então, as pessoas vão mergulhar porque lá é possível ver muitos peixes de todas as espécies, das mais variadas espécies. Então, se tornou uma cidade muito preponderante nos nossos dias. Mas ela foi conquistada durante o reinado de Uzias, lá atrás. Olha que interessante. No versículo 7, diz que este homem, durante o seu reinado, derrotou os filisteus, irmãos. Os filisteus era a pior raça que existia naquela época em relação ao povo de Israel, não é verdade? Toda vez que a gente ouve do povo ruim, um povo cruel, um povo desgramento mesmo, era o povo filisteu que estava na jogada. Né? A gente sabe o filisteu mais famoso, quem que é aí? Quem conhece? Golias, o gigante, que Davi derrotou porque Deus estava com ele. Os filisteus foram os responsáveis por matar o primeiro rei de Israel, Saul. Então havia uma rixa, havia uma rivalidade muito forte em relação ao povo filisteu. E foi no reinado de Uzias que esses caras foram derrotados. Então, veja, não foi pouca coisa, não. No versículo 8, diz que os amonitas davam presentes. Na verdade, eles pagavam tributos para Uzias. Então, havia uma prosperidade evidente naquele momento. Cavou muitos poços, tinha muito gado, no versículo 10. E também no versículo 10 diz que ele era amigo da agricultura. Então, Uzias era agro e era pop também. Era agro e era pop. Por quê? Porque ele também se tornou famoso, a Bíblia diz. O texto diz que ele se tornou famoso e poderoso. Ele era amigo da agricultura. E diz que ele fabricou máquinas, inventou máquinas, ajudou na projeção de máquinas. Então veja que havia realmente um reinado muito poderoso. Obrigado, querido. Um reinado poderosíssimo em relação àquele homem. A Bíblia diz que ele fabricou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para atirar pedras, como catapultas que ficavam nas torres e nos muros que eram edificados para eventuais ataques de exércitos inimigos. Irmãos, aqui nós vemos que houve realmente uma prosperidade, uma abundância tremenda durante o reinado deste homem. E o que é interessante nós notarmos é que Deus, ele estava envolvido nas batalhas. Deus estava diretamente envolvido nas guerras. Porque as nossas lutas, queridos, e as nossas guerras nos dias de hoje, são guerras e batalhas espirituais. Nós lutamos muitas vezes com inimigos invisíveis, mas nós podemos crer que se nós estivermos com os nossos corações dispostos para Deus, Ele vai lutar as nossas batalhas, amém? Ele vai à nossa frente. E quando Deus está à nossa frente, o diabo não tem vez. A derrota dele é certa. E isto tem a ver com guerra, a guerra espiritual. É por isso que em Ageu, em Zacarias e em Malaquias, Deus ele é apresentado com o poderoso nome de Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos. Foi neste período, tamanho o envolvimento direto de Deus para que o povo de Israel conseguisse êxito, conseguisse vitória, quando estavam com seus corações voltados a Ele. Quando Jonas foi enviado, nós conhecemos a história, e Jonas é um dos profetas contemporâneos de Uzias. Quando ele foi enviado para Nínive, para pregar aos ninivitas, houve um grande quebrantamento ali. E esses ninivitas não lutaram contra o reino do sul, contra Judá. Eles lutaram contra o reino de Israel, mas contra o reino de Judá, porque Deus ajudou por causa do reinado e da obediência de Uzias. Então veja, se os nossos corações estiverem dispostos a Deus, a prosperidade virá. Amém ou não? A prosperidade virá. Claro que quando nós falamos de prosperidade, é uma palavra que se tornou talvez um pouco proibida, por conta de interpretações erradas sobre o tema prosperidade dentre os cristãos, porque
Por um lado, você tem aqueles que entendem que somente é próspero aquele que tem muito dinheiro e associa e tem a teologia da prosperidade, que foi muito combatida durante muito tempo. E o outro lado diz que se o crente tiver dinheiro, está errado. Na verdade, queridos, Deus quer prosperar a nossa vida. A prosperidade que serve aos propósitos de Deus, ela é bem-vinda. Ela é bem-vinda. Não a prosperidade que serve a mamon do século XXI. Não. Essa prosperidade ela não é bem-vinda. Não é essa prosperidade materialista, egoísta, mas a prosperidade que serve os propósitos de Deus. Queridos, Deus quer que nós sejamos prósperos em todas as áreas da nossa vida, inclusive financeiramente. Por que não? Porque se nós lutarmos contra a prosperidade, no dia que seu chefe falar assim, olha, você vai ser promovido, você diz, não, veja bem, eu sou crente, esse negócio de promoção aí, dinheiro, não é comigo. Arreda Satanás. Não! É assim que você fala? Alguém faz isso aqui? Claro que não. Porque nós entendemos que se o chefe está me promovendo é porque Deus permitiu que ele me desse essa promoção. Ele viu algo em mim, mas graças ao Deus que eu sirvo, glorifico ao Deus que eu sirvo por isso. Então, este Uzias, irmãos, ele foi tão ajudado, mas tão ajudado, que no versículo 15 diz assim, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou o quê? Forte. As pessoas reconheciam Deus na vida de Uzias. As pessoas olhavam para aquele rei e diziam assim, olha, realmente esse camarada aí, Deus é com ele. Deus está conduzindo este povo por causa do braço forte de Uzias que se submete a Deus. Que belo testemunho, não é? É contagiante, né? O tanto de coisa que esse homem fez porque Deus era com ele. Assim é, irmão, quando nós estamos com os corações fortalecidos em Deus. As pessoas olham para nós e dizem assim, mas por que você é assim, tão legal? Por que você é tão agradável? Por que você fala e eu quero ouvir? Por que você é um amigo tão interessante? Não é assim? Mas nós devemos cuidar, porque quando os elogios vêm, nós devemos dizer, é por causa do Deus que eu sirvo, não é? Porque a Bíblia vai dizer justamente isso. As palavras do próprio Senhor Jesus. Portanto, brilhe a vossa luz no meio dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vocês mesmos. É isso que diz? Não. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Então, a próxima vez que você receber um elogio, glorifique a Deus e diz assim, é porque Deus é comigo. A próxima vez que alguém disser para você, nossa, Reginaldo, você é um sujeito tão educado, eu gosto de ver você falando aqui na empresa, o que o Reginaldo vai falar? Eu sou bom mesmo, veja bem, eu tenho me instruído para isso e feito alguns cursos. Não. Essa risadinha no final foi a pior, né? Claro que o Reginaldo não vai fazer isso. Ele vai dizer, porque eu sirvo a um Deus poderoso que conduz os meus passos, amém? É assim que é. Então, cuidado quando os elogios vierem, para que o seu coração não seja exaltado. De manhã eu falei, quando você tocar algum instrumento e alguém disser assim, olha, você toca bem, eu sou bom mesmo, estudei. E aí eu citei o exemplo do Vitinho, o pior exemplo. O Vitinho é o cara mais humilde que eu conheço. Eu disse assim, não é Vitinho. Mas é claro, quem conhece o Vitinho sabe que ele é um querido. Cadê ele? Até sumiu aqui, fugiu. O Vitinho é um queridão, um exemplo, um menino. Rapaz, a mulher que casar com esse menino tá, olha, não é? Bom, já limpei minha barra com o Vitinho, vamos seguir aqui. Que belo testemunho, né? Somente o Senhor é capaz de nos dar a prosperidade da maneira correta. Irmãos, tudo ia muito bem com a vida deste homem, tudo ia de vento em polpa, como se diz, mas, infelizmente, o coração de Uzias, que até esse momento era disposto para Deus e fortalecido por Deus, infelizmente se tornou um coração exaltado contra Deus. A partir daqui nós vamos ver uma guinada na vida deste homem. Uma mudança radical. Porque o versículo 16 vai dizer, mas, havendo-se já fortificado, o que aconteceu com ele, leiam comigo, exaltou-se o seu coração. E aí, meu irmão, que tristeza, né? Quando era jovenzinho, 16 anos, começou ali, ouvia o sacerdote Zacarias, dependia de Deus, tomava as decisões sempre orientadas pelo Senhor, o coração ali puro, humilde, submetido ao Senhor, submisso ao profeta. Mas aí, num dado momento da sua trajetória, as coisas se estabilizaram, não é? O reino se expandiu, ficou grandão,
não é? Famosão. E o coração se exaltou. Nós que lemos a Bíblia, nós sabemos que, às vezes, quando melhora muito, irmãos, às vezes, quando tem aquele período de paz, de tranquilidade nas nossas vidas, quando tem aquele período de bênçãos, é muito perigoso. Como assim? É bom. Eu quero esse período da minha vida assim. Não é verdade, irmãos, que a enfermidade dobra o nosso coração na presença de Deus? Não é verdade? Nós oramos mais quando estamos enfermos, ou quando temos um parente enfermo, não é verdade? Não deveria ser assim, mas é assim que nós somos, não é? Que Deus tenha misericórdia de nós. Muitas vezes, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, seja financeira, seja na área da saúde, nós temos sempre uma tendência de dizer, né, que Deus está testando o nosso coração, testando a nossa fé, e é verdade. Muitas vezes Deus prova a nossa fé através de alguns problemas, de algumas situações, porque Deus conhece, Ele conhece cada um de nós. E muitas vezes nós amadurecemos muito nesses momentos, não é verdade? Nós amadurecemos tanto. Aqui mesmo nessa igreja, tantos e tantos testemunhos, famílias aqui que já testemunharam, que passaram por problemas de enfermidade e que se fortaleceram mais, e Deus estava testando, e eles foram aprovados diante desse teste. Mas sabe, queridos, existe um outro teste também, que é o teste da prosperidade. Sabe qual é o teste da prosperidade? Muitas vezes, quando está tudo estabilizado no emprego, quando tem muitas coisas, quando alcançou muitas coisas, né? Nós deixamos de ir à igreja. E aí nós somos reprovados no teste da prosperidade. Então, quando nós falamos de prosperidade, quando as coisas vão muito bem, nós precisamos cuidar também. Porque muitas vezes Deus quer nos testar, não somente no dia da luta, não somente no dia mau, mas também quando as coisas vão bem. Será que os nossos corações permanecerão firmes e dispostos no Senhor? Essa é a pergunta que fica nesta noite. E, infelizmente, queridos, muitos acabam sucumbindo à prosperidade. Acabam priorizando as coisas materiais em detrimento às coisas de Deus. E são reprovados no teste da prosperidade. Na nossa trajetória, quantas e quantas pessoas que nós conhecemos, que eram firmes nos ministérios, eram envolvidos na obra do Senhor, e aí começou a ganhar um dinheirinho, já faz o implante capilar, não é? Deixa de ir à igreja, deixa de frequentar, você gosta, né? Deixa de frequentar o pequeno grupo, deixa de orar, muda um pouquinho, começa a se achar alguma coisa que não é, começa a se gloriar e o coração se afasta de Deus. O livro do profeta Oséias, depois você vai ler lá, porque você vai ficar curioso, nos diz que Deus deu a Israel vinho, riquezas que eles precisavam, e eles pegaram tudo aquilo, vinho, trigo, outros bens, e ofereceram não para Deus, eles ofereceram para Baal. Assim é o crente que é abençoado e não glorifica a Deus. Será que nós agradecemos pelas bênçãos de Deus ou o nosso coração se torna assim? Como o coração de Uzias, exaltado, orgulhoso, independente e egoísta. Certo autor escreveu uma frase muito interessante: a prosperidade é perigosa quando não guardamos o nosso coração. Veja, a prosperidade é perigosa quando não guardamos o nosso coração. Pode ser uma bênção para a família, para a igreja. Deus enriquece alguns crentes, inclusive para que eles tenham a oportunidade, como o Rafa falou aqui, de amarem, de dividirem os seus bens, de cooperarem com a obra. Mas é sempre um perigo. O coração que se exalta, irmãos, é a fonte de todo pecado. Tudo começa no coração. O texto de Provérbios diz: guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. As origens de tudo começam aqui no coração. Deus diz para Edom, aquela cidade, devido à sua arrogância, orgulho e crueldade em relação aos israelitas, a soberba do seu coração te enganou. Eva, no Éden, quando foi enganada pela astúcia de Satanás, ela também se exaltou. Por quê? Porque ela deixou de dar ouvidos a Deus e deu ouvido à serpente. O próprio Satanás se exaltou o seu coração. E ele não quis ser maior do que Deus, ele quis ser igual a Deus. E nós sabemos,
qual foi o destino. O coração que se exalta é a fonte de todo o pecado, queridos, porque o pecado é rebeldia, porque o pecado é uma afronta contra Deus, porque o pecado é um desejo de não se conformar à vontade de Deus e satisfazer a sua própria vontade. Esse é o coração exaltado. Foi isso que seduziu Uzias no momento mais próspero da sua vida. E nós já vimos aqui que humildade é, antes de tudo, saber ouvir. Saber ouvir o que Deus está dizendo e se submeter à vontade do Senhor. Não combina com um cristão um coração exaltado. Porque Deus, a Bíblia diz, se agrada de um coração quebrantado e contrito. O coração quebrantado Deus não rejeitará. Uzias, havendo-se já fortificado, exaltou o seu coração. E é insensato imaginarmos que durante alguns momentos das nossas vidas nós não precisaremos mais de Deus, nós somos totalmente dependentes do Senhor. E Uzias caiu nesse erro, ele começou a ver tanto sucesso, tanta fama, tanta coisa boa acontecendo, e ele começou a se achar. Ele achou que era ele. Ele achou que era por causa dele. Ele se enganou achando que era por causa da inteligência dele, do intelecto dele, da capacidade de influência que ele tinha. Acho que ele pensou assim: sou suficientemente forte agora. Estou aqui, numa boa, não preciso mais de Deus. E como consequência de sua prepotência, Uzias passou a ter então um coração, leia comigo, um coração disciplinado por Deus. No versículo 16, a Bíblia vai dizer: e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Queridos, o alerta de Deus, ele é muito claro. Neste período da história do povo de Deus, havia métodos que deveriam ser obedecidos. Haviam processos que deveriam ser respeitados. Só poderia entrar no Santo dos Santos e queimar incenso ao Senhor o sumo sacerdote. Não cabia a mais ninguém. Mesmo um rei como Uzias, mesmo um rei próspero como Uzias, não cabia a ele esta função. E o alerta de Deus, ele é muito interessante, porque se nós olharmos lá para o texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 12, guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, veja, havendo tu comido, estando farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar prata e ouro, e se multiplicar tudo quanto tens. Tudo o que aconteceu com Uzias está aqui, irmãos. Tudo que Uzias experimentou. Mas o alerta foi, quando tudo isso acontecer, se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Uzias ignorou esse conselho. Ele não considerou este conselho. Que o nosso coração não se eleve, meus irmãos, amém? Provérbios, capítulo 16, versículo 18, vai dizer que a soberba precede o quê? A ruína. E a altivez do espírito precede a queda. É certo que quando há soberba, a ruína está próxima. O coração que se exalta é a fonte de todo pecado. Por quê? Porque não confia em Deus, passa a confiar em si. Comete transgressões, como Uzias transgrediu. Esse coração exaltado contra Deus e independente fez com que Uzias entrasse no templo para queimar incenso no altar. Sabe quando a pessoa começa a se sentir muito? Acha que pode tudo? Não pergunta mais nada para ninguém, não é? Conhece alguém assim? Autossuficiente. É a expressão que nós usamos, não é? Não tem limites. Faz o que dá na telha. Eu conheço algumas pessoas assim que, lamentavelmente, nada dá certo. Não ouve o conselho de ninguém, não é humilde. Às vezes é pobre, miserável, mas não ouve ninguém. Faz tudo do jeito dele. É dono do próprio nariz. E esse tipo de gente, é só para trás, como eu disse de manhã, né? Daqui para frente é só para trás. Por quê? Porque não se submete a ninguém, não ouve o conselho de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um pastor, de um conselheiro, não ouve ninguém,
é autossuficiente. Este homem era rei, mas não competia a ele queimar incenso no altar do incenso. Havia regras. E é interessante porque Deus dá a ele um alerta primeiro. Primeiro ele alerta Uzias através dos sacerdotes. E a Bíblia diz que esses sacerdotes eram firmes, homens da maior firmeza. Homens que, interessante, quando precisavam confrontar, eles confrontavam até o rei. Não importava a posição, eles homens tinham autoridade. Com respeito pela posição, com reverência, mas conforme a palavra. E eles disseram lá, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste. E não será isso para a honra tua, da parte do Senhor Deus. Aqui um alerta interessante, a reação de Uzias. Né? A reação de Uzias ela foi determinante para a sua queda. Porque Uzias reagiu como? Foi mal. Foi mal. Inclusive, dentre os sacerdotes, tinha um chamado Azarias, né? Que é o nome dele também, né? Lembra que eu falei no começo? Ele podia até usar isso, né? Ô, xará, foi mal. Não podia falar isso? Tem até um xará meu aqui. Pô, vocês têm razão. Troquei os pés pela mão. Não deveria ter feito isso. Foi mal, né? Tenha misericórdia de mim. Ele podia falar isso, né? Podia fazer? Podia ter essa atitude, né? Fui menino. Fui juvenil demais. Não. O texto diz que ele se irritou e se indignou contra os profetas do Senhor, contra os sacerdotes do Senhor, melhor dizendo. Veja. E aí nós lembramos em 2 Samuel 12 de Davi. Lembra quando Natã confrontou Davi? Lembra disso? Disse assim, olha, Davi, um homem tinha um bezerrinho e tal, contou uma história lá, não sei o quê, né? Aí Davi falou, rapaz, isso é um bandido, né? Que homem aí? Quem é esse aí? Fala para mim quem é, que nós vamos pegar ele agora. Bora lá. Aí Natã diz assim, é tu, rapaz. Foi você que fez isso, cara. Davi, irmãos, ele teve uma atitude maravilhosa, né? Que homem, né, velho? Por isso que quando a gente fala Davi, um homem segundo o coração de Deus, sabe por quê? Porque Davi podia dizer assim, mas escuta aqui, Natã, vem cá, rapaz, você é o que aqui? Deixa quieto, cara. Quem é você para vir confrontar aqui os meus pecados? Sai fora, meu, eu sou o rei. Não. A atitude de Davi, ele falou pouco. Ele só disse assim, pequei contra o Senhor. Uma frase demonstrou o seu coração humilde. Errou feio, pisou na bola, mas na hora que foi confrontado pelo Senhor, o que ele fez? Pequei contra o Senhor. Ele só fala isso. O homem não fala mais nada, rapaz. Ele abaixa a cabeça, fica quietinho, Natã, olha, tome. Na orelha dele. Ele quietinho ouviu, porque ele sabia que estava errado. Ele não ficou argumentando. Não, veja bem, a mulher era bonita, né, rapaz? Eu estava ali sozinho, no alpendre, eu estava lá tomando banho. Que nada! Ele disse assim, errei, já era. Porque é assim que é o arrependimento do coração que se prostra diante de Deus. Mas Uzias foi o contrário, né? E por causa da atitude de Uzias, o que aconteceu com ele? Então, versículo 19, Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, por causa da indignação contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa, perante os sacerdotes na casa do Senhor. Começou a esbranquiçar a testa do homem, rapaz. Acho que ele não viu, mas ele deve ter sentido alguma queimação, alguma coisa, e daqui a pouco os caras olhando para a testa dele, meu Deus do céu! E a lepra, vocês sabem, né? A pessoa era considerada imunda. Nas épocas de Jesus, a gente via os homens que eram leprosos, eram colocados, sobretudo leprosos que eram pobres, ficavam isolados no meio do mato, pelas estradas, e quando as pessoas iam se aproximando, eles que tinham que gritar, imundo, imundo, para a pessoa não chegar perto dele. Ou seja, uma situação terrível. E a Bíblia diz que os sacerdotes, saia daqui, você tem que sair. E ele mesmo, né? A Bíblia diz que ele mesmo se apressou em sair, porque ele viu que era a mão do Senhor pesando sobre ele. A lepra só saiu na testa após a indignação dele. Se ele tivesse se arrependido ali, talvez nada daquilo teria acontecido, né? Porque é assim que Deus trata com um coração exaltado, queridos. Primeiro, Ele dá ao homem o benefício do arrependimento. Amém? Primeiro, Ele nos dá o benefício do arrependimento. Mesmo quando somos falhos, quando pecamos,
Deus nos alerta e nós temos a oportunidade de nos arrependermos. Mas quando nós enchemos o nosso coração de orgulho, de empáfia, de prepotência, a disciplina virá. A disciplina virá. A oportunidade do arrependimento também foi dada a Uzias. E ele não aproveitou. Meu querido, nesse dia, não resista à repreensão do Senhor. Amém? Aprendemos com Uzias que não importa a boa vontade. A obediência é algo inegociável para Deus. A adoração precisa ser como Deus ordenou. É melhor obedecer do que sacrificar, diz a palavra. Ficou leproso, se tornou imundo, foi envergonhado. Aqui a gente vai ver um homem tão influente, né, rapaz? Um homem tão poderoso, tão próspero. Olha aí. Um coração disciplinado por Deus. Primeiro, leproso e imundo. Foi atingido por seu orgulho. A marca da doença em sua testa o tornou impuro. E os sacerdotes o expulsaram do templo. Então, primeiro ele foi excluído do templo. Depois ele foi excluído da casa do Senhor. E também ele foi excluído da própria sociedade. Então, veja, uma espiral descendente. Então, não é que ele saiu da casa do Senhor e ficou ali de boa. Não, ele foi excluído da casa do Senhor, do templo do Senhor. Ele foi excluído da sociedade, pois era leproso. E até no dia do seu sepultamento, a Bíblia diz que ele foi sepultado em um local separado. O local que era destinado para os reis, ele não foi sepultado lá. E a Bíblia diz, porque era leproso. Triste fim para esse homem. Por quê? Porque exaltou o seu coração. Como está o nosso coração? Como está a nossa caminhada comparada com quando começamos? Queridos, tão importante quanto começar bem é continuar bem e terminar bem. Amém? Não é só começar bem. Não adianta somente começar bem. E a história dos reis, nós tivemos aula de reis recentemente lá na EBD, nos dá esse ensinamento. Muitos começaram bem, mas terminaram tragicamente. Começaram bem, mas terminaram tragicamente. Então, tão importante quanto começar bem é continuar bem e terminar bem. E bem significa fiel a Deus, amém? Fiel a Deus, fiel a Deus. O capítulo 6 de Uzias começa da seguinte maneira: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Porque depois de tanta prosperidade, Uzias pecou dessa forma. O povo de Israel e o próprio Isaías, né, ele podia estar um pouco desanimado, né? Mas a mensagem do capítulo 6, versículo 1 de Isaías é: o trono não está vazio. Amém? O trono não está vazio. Uzias morreu, mas é Deus que ainda governa sobre Israel. É Deus que ainda governa sobre a minha e a sua vida. Que Deus maravilhoso. Deus continua no trono, soberano e absoluto, queridos. Se nós nos entregarmos verdadeiramente a Deus, abrirmos o nosso coração para que o Espírito Santo opere, Ele vai operar essa humildade, esse coração disposto e fortalecido para Deus. Amém? Ele irá quebrantar e modificar o que precisa ser mudado. Eu encerro com esta frase que diz: humildade é avaliarmos a nós mesmos honestamente à luz da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade. Esse pregador chamado C.J. Mahaney. Humildade é avaliarmos a nós mesmos honestamente à luz da santidade de Deus e não da nossa pecaminosidade. Uzias exaltou seu coração. E em um contraste maravilhoso, o Senhor Jesus nos diz, em Mateus capítulo 11, 29, aprendei de mim que sou manso e humilde. Que contraste maravilhoso. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Senhor, dá-nos um coração igual ao teu. Amém? Deus abençoe.